Olá, eu me chamo Luiz Gabriel e sou representante do Grupo 2, que ficou com o projeto de bingos. Este é um projeto orientado pelo professor Cláudio Rodolfo e os componentes da minha equipe são Davi, João Vitor Lemos, Júlia, Luísa, eu, Luiz Gabriel, Rebeca e Valério Antônio. Vou dar uma breve apresentação da proposta do nosso projeto. Ele é um projeto que visa desenvolver um sistema de gerenciamento de bingos, um jogo de azar popular onde bolas numeradas são sorteadas de um globo. O sistema permitirá o cadastro de cartelas de jogadores com 24 números aleatórios entre 1 e 99. Após esse cadastro, o sorteio será iniciado, terminando quando uma ou mais cartelas tiverem todos os números sorteados. O sistema ele terá funcionalidades como inclusão, alteração e exclusão de cartelas, impedindo duplicados e permitindo a reinicialização do bingo. Ele será capaz também de indicar os nomes dos jogadores com números sorteados, evitar repetição de números e identificar vencedores. Além disso, oferecerá consultas sobre cartelas e números sorteados. Começando pelo diagrama de classes, para estabelecer a estrutura geral do sistema e proporcionar uma visão macro do projeto, antes de entrar em detalhes específicos. Esse é o nosso diagrama de classes. Ele que vai fornecer uma compreensão clara da estrutura e funcionalidades do nosso sistema de bingo, que explicarei para vocês agora. Começando pela classe Main. O nome dela, Jogo Bingo. A classe Jogo Bingo é o main do nosso projeto. Nela temos os atributos Bingo, que é uma instância da classe Bingo que é responsável por gerenciar o jogo de bingo, e a Random, que é uma instância da classe Random utilizada para gerar números aleatórios. Além de que tem também o método main, que é a função principal do programa. Ela é responsável por iniciar a execução do jogo de bingo. Bingo é a nossa superclasse ou a classe primária do nosso diagrama de classe. E ela desempenha um papel fundamental na organização e abstração do sistema de gerenciamento de bingos, uma implementação eficiente e flexível do jogo. Nela temos o único atributo, que é o array cartela cartelas, que é um array de cartelas de bingo, e vários métodos, como o bingo, que é o construtor da classe bingo, responsável por inicializar o jogo, o incluir cartela, que inclui uma nova cartela no jogo, o alterar nome jogador, altera o nome de um jogador, o excluir cartela, exclui a cartela de um jogador, o verificar jogador, sorteio, verifica os jogadores com números sorteados, o verificar vencedor, que verifica se há um vencedor, o verificar jogadores, que consulta os jogadores e seus números de cartela, o consultar num sorteados, consulta os números que foram sorteados, e consultar no em ordem, consulta os números sorteados em ordem crescente. Tem o consultar quant num sorteados, que consulta a quantidade de números sorteados por jogador, e o consultar num não sorteados, que consulta os números não sorteados por jogador. E agora temos a cartela e sortear número como as classes filhas de bingo. Primeiro, apresentando a cartela, nela os atributos são a string jogador, que é o nome do jogador, e o array int, números da cartela, que são os arrays de número da cartela. Temos também os métodos cartela, que é o construtor da classe cartela, responsável por inicializar uma cartela, o getJogador, que retorna o nome do jogador, o getNúmeros, que retorna os números da cartela, o imprimir, que imprime os números da cartela, o contemNúmero, que verifica se a cartela contém um número, e o gerar números da cartela, que gera números aleatórios para a cartela. E sortear número, que os atributos são o int número, que é o número sorteado, e o array int números sorteados, que são os números já sorteados. Temos também os métodos sortear número, que é o construtor da classe sortear número, responsável por sortear números,
E o getNúmero retorna o número sorteado. Temos também o getNúmeros sorteados, que retorna os números já sorteados. Agora, vamos para a interface de métodos. Esta interface define as operações que podem ser realizadas em diferentes partes do sistema, desde a criação e manipulação de cartelas até a verificação dos vencedores do jogo. Começando com a subclasse cartela. Nela tem o construtor cartela em string jogador, e este método é responsável por criar uma nova cartela para um jogador específico. Ele inicia a cartela com o nome do jogador fornecido como parâmetro e preenche a cartela com números aleatórios gerados pelo método gerar_número da cartela, que a gente ainda vai ver. Tem o getJogador, que retorna o nome do jogador associado à cartela. O getNúmeros retorna os números presentes na cartela do jogador como um array de inteiros. O imprimir, que é um método que imprime os números da cartela do jogador para que possam ser visualizados. O contemNúmero verifica se um número específico já foi sorteado e está presente na cartela do jogador. Aí ele vai e retorna uma mensagem indicando se o número está ou não na cartela. E o gerar_número da cartela, que gera aleatoriamente os números que compõem a cartela do jogador e retorna esses números em uma array de inteiros. Na subclasse sortear_número, temos o construtor sortear_número, que inicializa o processo de sorteio de números, gera um número aleatório e verifica se este número já foi sorteado anteriormente. Se já foi, sorteia outro número até encontrar um que ainda não tenha sido sorteado. Este número é então armazenado na variável número. No getNúmero, retorna o número sorteado na última rodada. E tem o getNúmeros sorteados, que retorna um array contendo todos os números que foram sorteados até o momento do jogo. Na superclasse Bingo, o construtor Bingo inicializa o jogo de Bingo criando um array vazio para armazenar as cartelas dos jogadores. O método incluirCartela recebe uma cartela como parâmetro e verifica se ela já existe no jogo. Se a cartela não estiver presente, ela é incluída no array e o método retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. O alterar nome jogador recebe um nome antigo do jogador e o novo nome como parâmetros. Localiza a cartela associada ao jogador antigo e atualiza o nome do jogador para o novo nome fornecido. Retorna verdadeiro se o nome for alterado com sucesso, ou falso se a cartela não for encontrada. O excluirCartela recebe o nome do jogador como parâmetro e procura a cartela associada a esse jogador. Se encontrada, a cartela é removida do jogo e o método retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Verificar jogador de sorteio cria um array com os nomes dos jogadores que possuem o número sorteado em suas cartelas e retorna esse array. O verificar vencedor verifica se algum jogador passado como parâmetro completou todos os números de sua cartela. Retorna verdadeiro se houver um vencedor, caso contrário, retorna falso. Consultar jogadores recebe um array de cartelas como parâmetro e retorna uma representação das cartelas dos jogadores, incluindo o nome do jogador e os números da cartela. O consultar números sorteados retorna um array com os números que já foram sorteados até o momento. O consultar números em ordem retorna um array com os números sorteados em ordem crescente. O consultar quant números sorteados retorna uma representação da quantidade de números já sorteados por jogador em ordem decrescente. E consultar número em ordem retorna um array com os números que ainda não foram sorteados em cada cartela de jogador. Esse é o nosso diagrama de interfaces que detalha as telas e funcionalidades do nosso sistema de gerenciamento de bingos.
Ele é um diagrama que foi projetado para garantir uma experiência intuitiva e eficiente para todos os usuários. E essas são as nossas telas disponíveis, começando pela Incluir Cartela. Nessa tela, os jogadores eles podem adicionar suas cartelas ao jogo de bingo. Eles fornecem seu nome e os números são gerados automaticamente. Já na tela Alterar nome do jogador, os usuários eles têm a capacidade de alterar o nome de um jogador. Eles inserem o nome antigo e o novo nome desejado para fazer a mudança. Na Excluir Cartela, é uma tela de exclusão. Os jogadores eles podem remover um jogador específico e sua cartela associada do jogo de bingo. Na Verificar Jogadores Sorteados, é uma tela que permite que os jogadores ensinam um número e vejam quais jogadores têm esse número em suas cartelas, facilitando a verificação de possíveis vencedores. Na Verificar Vencedor, os jogadores eles podem verificar se há um vencedor no jogo de bingo. O sistema ele analisa as cartelas para determinar se algum jogador completou todos os números necessários para ganhar. Na Verificar Jogadores, os jogadores eles podem ver seus próprios números sorteados, ajudando-os a acompanhar seu progresso no jogo. Na Consultar Números Sorteados, mostra aos jogadores todos os números que já foram sorteados durante o jogo de bingo. Na Consultar Números Sorteados em ordem crescente, aqui os números sorteados eles são exibidos em ordem crescente, fornecendo uma visão ordenada do histórico de sorteios. Agora, na quantidade de números sorteados pelos jogadores em ordem decrescente, é uma tela que mostra o nome de cada jogador junto com a quantidade de números que cada um já teve sorteado, organizado em ordem decrescente. E por fim, temos a Verificar Números Não Sorteados, que permite que os jogadores verifiquem quais números ainda não foram sorteados durante o jogo, auxiliando na estratégia. E aqui, como é visível, nosso sistema oferece uma ampla gama de funcionalidades para uma experiência completa e envolvente de um jogo de bingo. E para finalizar, explicarei o diagrama de sequência, que é nada mais nada menos que uma representação gráfica que descreve como objetos em um sistema interagem em uma determinada sequência de eventos, no nosso caso, o bingo. Ele ilustra a ordem das mensagens trocadas entre os objetos participantes em um cenário específico, mostrando como cada objeto responde a essas mensagens. Próximo slide, para a gente analisar um pouco melhor. Começamos com a pessoa, que é o usuário, o jogador, que desempenha o papel central ao enviar seus dados para a cartela, representada pela linha branca, que simboliza a passagem de informações. A cartela ela recebe esses dados e realiza seu processamento interno. Em seguida, essa subclasse ela retorna não apenas o nome do jogador, mas também o número da cartela e o imprime. Todas essas informações vão em direção ao jogo bingo, que é o nosso main. Após isso, passando para a subclasse sortear número, nos deparamos com métodos que têm um papel crucial no sorteio dos números do bingo. Aqui, o método getNúmero retorna um número sorteado em um determinado momento, enquanto o getNúmeros sorteados nos fornece todos os números já sorteados até o momento. Ao prosseguirmos, as informações da cartela são transferidas para a classe bingo. Aqui, o bingo executa o método gerar números da cartela, que é responsável por gerar aleatoriamente os números da cartela do jogador. E posteriormente, o bingo inclui a nova cartela no jogo por meio do método incluir cartela, garantindo a continuidade e integridade da partida. Em seguida, a cartela enviará informações getJogador, que retorna o nome do jogador associado para a superclasse bingo. E contexto da possível alteração do nome do jogador. O sistema analisa a situação por meio do método alterar nome jogador. A pessoa irá ter que cadastrar o novo nome do jogador, retornando para a cartela string jogador, indo para o getJogador da cartela
retornando as informações para o bingo, e assim o jogador foi cadastrado como um novo nome. Se nada ocorrer, o nome do jogador permanece inalterado. No entanto, se houver uma solicitação de alteração, o usuário será orientado a cadastrar um novo nome, garantindo uma experiência personalizada. Após as operações com a cartela, o jogador pode optar por excluir sua cartela do jogo, por meio do método excluir cartela. Nesse momento, as informações elas são encaminhadas da cartela para a superclasse Bingo pelos getNúmeros, que gerencia a exclusão de forma adequada, mantendo a integridade do sistema. Por fim, temos a interação entre o bingo e o main jogo bingo. O main ele recebe as informações essenciais para a consulta do estado atual do jogo, como, por exemplo, consultar jogadores, que permite consultar os jogadores e os números de suas cartelas, a consultar números sorteados, que vai retornar os números já sorteados, a consultar números em ordem, apresenta os números sorteados em ordem crescente, a consultar quantinúmeros sorteados, que vai fornecer a quantidade de números sorteados por jogador, e a consultar números ordem, que vai revelar os números não sorteados da cartela de cada jogador. E aqui chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado pela sua atenção.